Santo, santo é o nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja aqui presente e aqueles que estão conectados conosco pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Em reverência à palavra do Senhor, eu convido os irmãos a abrir as Bíblias no Evangelho de Lucas, o capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 24. Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. E disse: certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando, se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Eterno Deus, nós te louvamos a ti, Senhor. Rendemos glórias, aleluias, ó Deus, porque o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor sempre nos abençoou, ó Pai querido. E pedimos, ó Deus, continue conosco em todos os atos aqui desse culto. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, creio que aqui dentro do templo, todos os irmãos, irmãs aqui já ouviram essa mensagem, né? Alguns irmãos e irmãs já pregaram essa mensagem, com certeza.
Mas a palavra de Deus, quando nós lemos ela e aprofundamos, o Senhor sempre tem algo maravilhoso para nos mostrar. E essa parábola aqui nos fala a respeito de um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo pediu a herança para o pai. Meus irmãos, o que eu observo nessa mensagem é que o pai, ele tinha todo o direito de dizer para aquele filho: olha, eu não posso te dar essa herança. O pai tinha o direito de falar isso. Porque o filho, ele tinha o direito daquela herança, só que ele pediu na hora errada, no momento errado. Mas o pai pegou, a palavra nos diz que o pai pegou, deu para ele a herança, a fazenda. E a palavra do Senhor nos diz que ele saiu para uma terra distante. A palavra diz que ele levou tudo, ele não deixou nada para trás do que era a herança dele, ele levou tudo. Meus irmãos, a partir do momento em que ele já pede a herança ao pai, ele já estava num declínio espiritual. Porque a herança, todos nós sabemos que o filho tem direito a ela a partir do momento em que o pai falece. Então, o que passou, nós podemos imaginar, o que passou na cabeça daquele rapaz, a situação que ele estava vivendo, no momento que ele chegou para o pai e pediu ali a herança, ele podia ter pensado: para mim, você já está morto, eu já não tenho mais amor por você, já não sinto nada por você, para mim você já morreu, então você me dá a parte da herança. O certo é isso que estava passando na mente dele. O pai deu e ele foi. E a palavra do Senhor nos diz que ele foi para uma terra longínqua. A Bíblia não fala que terra era essa, mas acredito eu que podia ser até outro país. E a palavra do Senhor nos diz que ele começou a viver dissolutamente. Meus irmãos, dissolutamente é uma vida desregrada, é uma vida que não tem controle das coisas. Dissolutamente é imaginar assim: agora eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser, porque não tem ninguém mais para me impedir, não tem ninguém que vai cobrar de mim. Só, irmãos, ele gastou o dinheiro dele todo. E a palavra nos diz que quando ele acaba a herança dele, que ele tinha levado, veio uma fome naquele lugar. Aí ele começou a perecer. Aí ele começou a sofrer. As garras do pecado entrando em sua carne. Porque o pecado no início, ele é doce. O pecado quando ele inicia, ele parece ser maravilhoso. Mas no final ele é amargo. Ele começou a sentir ali o peso do pecado, o peso da desobediência. Naquele momento, ele começou a imaginar assim, ele poderia imaginar assim: olha, peraí, eu estava numa casa que eu tinha pão, eu tinha paz, eu tinha conforto, eu tinha alegria,
eu tinha dignidade, eu tinha princípios, porque isso tudo o pai dele passou para ele. Isso o pai sempre passa para o filho. Ele começou, e agora? Por certo, olhava para um lado, olhava por outro, não tinha ninguém a conhecer. Mas a palavra diz que ele levantar-me-ei. Levantar-me-ei e eu irei. Eu quero que o meu pai, não precisa de o meu pai me tratar como um filho dele. Ele pode me tratar como um dos seus empregados, dos seus jornaleiros. Na mente dele, ele não ia ser recebido na casa do pai como filho. Porque na época, a atitude que ele tomou, ele corria risco de ser apedrejado. Ele corria risco. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando ele foi ao encontro do pai, o pai o avistou, ele de longe, louvado seja o nome do Senhor. O pai viu ele de longe. Meus amados, ele afastou do pai, mas o pai não afastou dele. Ele, nos momentos ali, que ele estava vivendo ali, a vida do jeito que ele queria, acredito eu, que ele nem lembrava do pai dele, mas o pai lá lembrava dele. O pai não esquecia dele. A palavra do Senhor nos diz que ele foi, e de longe o pai viu. E o pai correu e o abraçou. O pai correu e o abraçou. Meus irmãos, olha que amor incomparável de Deus para com as nossas vidas. Olha o amor de Deus para com o homem. Aquele pai tinha tudo para lançar no rosto dele e dizer assim: meu filho, você não tem direito mais nada aqui não. Você exigiu algo na hora errada. Eu não aceito mais. O pai tinha todo o direito, humanamente, de dizer isso para ele. Mas, irmãos, o pai não lançou. A Bíblia não nos diz que o pai lançou. A Bíblia não fala que o pai lançou no rosto dele. Não vou fazer isso com você. A Bíblia fala assim, que o pai o abraçou gostoso e o beijou. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que maravilha. Não sou digno. Chegar a desejar se alimentar de bolotas, de comida de porcos, trabalhar com porcos. Eu imagino que no momento que aquele jovem estava ali, cuidando, apacentando aqueles animais, que situação difícil e terrível é o trabalho de apacentar porcos, irmãos. É o mau cheiro. E o pecado, ele traz isso, é o mau cheiro. O pecado não traz bom cheiro, porque quem tem o bom cheiro é o Senhor Jesus. Os irmãos imaginam, a Bíblia não relata, os irmãos imaginam o que passava ali na mente daquele rapaz. Será que ele, quando ele estava na casa do pai, ali com tudo o que ele tinha direito, será que passava na cabeça dele que ele ia se banhar dentro de um chiqueiro de porco? Será que passava na cabeça dele?
Não passava não, ele achava que ele ia ter uma vida tranquila, ele achava que ele ia ter uma vida boa, porque lá na casa do pai dele ele já não tinha prazer mais. Aqui não dá para mim mais, eu estou cansado, eu estou enjoado de viver aqui dentro dessa casa, porque eu sou cobrado, eu sou corrigido, meu pai... Irmãos, ele era feliz e não sabia. Ele era feliz e não sabia. Às vezes, irmãos, nós estamos na casa do Pai, às vezes nós não damos conta das coisas maravilhosas que o Pai tem feito e continua fazendo, porque o pai, ele não quer nada de mal, ele não quer nada de ruim para o filho. O pai só quer coisa boa para o filho. Nenhum pai dá um mau conselho a um filho, nenhum pai ensina um filho para ir para o caminho errado. Mas quando o filho, ele chega para o pai e impõe ordem, e diz: não, é um direito meu. O pai tem livre-arbítrio. O ser humano, o pai não proibiu ele, não freou. O pai podia frear, mas o que eu posso fazer? O livre-arbítrio. É o que ele escolheu. Irmãos, há escolhas na nossa vida que nós fazemos por nossas atitudes, por nosso conhecimento, por nosso eu, por meu eu que eu tenho, que as consequências vêm. A consequência má, ela vem. A consequência, ela vem. Atitudes que nós tomamos, que traz consequências para nós. Ele voltou. Eu não sou digno, Pai, de ser chamado teu filho. Eu não sou digno. Ele não pensava, na cabeça dele, eu falo para os irmãos, ele não imaginava que ele ia ser recebido como filho. Porque se ele fosse recebido como na mente dele, se ele fosse recebido como um dos empregados do pai, para ele já era lucro. Mas ele não sabia o grande amor do pai para com a vida dele. Ele não tinha entendido ainda o tão grande amor do pai para com a vida dele. Meus irmãos, nós não vemos em momento algum de alegria da parte do jovem quando foi ao encontro do pai, mas a Bíblia relata a alegria que o pai teve, a alegria do pai que o pai teve quando foi ao encontro. Nós não vemos relato aqui da alegria dele. Teve festa, alegramos, mas a alegria foi do pai que beijou gostoso e aceitou. A alegria foi do pai. Há uma festa no céu quando um pecador se arrepende diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz. Há uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Olha, tem alguns aqui dentro que têm o privilégio de ter nascido na presença, mas tem muitos aqui que um dia nós andava assim, irmãos, dissolutamente. Um dia nós éramos assim, achava que as coisas eram do jeito que nós queríamos, não tinha controle com nada. Mas um dia nós tivemos esse encontro maravilhoso com o Pai.
E nós recebemos esse abraço, e nós não esquecemos até hoje. Quem recebeu esse abraço do Pai não esqueceu. Um dia nós éramos assim, nós era perdidos. Nós era morto e revivemos. Por quê? Por quê? Porque quem está distante do Pai não tem vida, irmãos. Só tem vida quem está na presença do Pai. Quem está na casa do Pai tem vida e vida com abundância. Quem está distante do Pai não tem vida. Quem está distante do Pai está perdido. Quem está distante do Pai não está no caminho. Mas uma coisa que ele não esqueceu foi o endereço do Pai. Ele não esqueceu o endereço. Ele foi na casa certa. Ele foi na casa. Eu quero dizer, irmãos, para a honra e glória, que nós estamos na presença do Pai. Mas se alguém pensar, já aconteceu comigo, irmãos, e eu acho que já deve ter passado na cabeça de alguns irmãos que está aqui, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais, eu vou sair, para mim chega, eu não aguento mais fulano, eu não aguento cicrano. Irmãos, quem te abraçou, quem te beijou, quem te chamou, quem te fez o convite, quem fez a festa, quem te deu as vestes, foi o Pai. Quem botou a alparca no pé, foi o Pai. Quem te colocou o anel na mão, foi o Pai. Foi o Pai que colocou. Levantar-me-ei. Atitude que ele tomou na hora. Quer saber de uma coisa? Levantar-me-ei e eu irei encontrar com meu Pai. Agora os irmãos pensam, se ele quer saber de uma coisa, daqui para frente, ele tinha morrido. Ele tinha morrido. Ele tinha morrido. O bom seria que ele não tivesse saído. Ele tomou uma atitude que ele foi resgatado e com vida, porque ele estava morto. A própria palavra nos diz que ele estava morto e reviveu. Ele foi resgatado com vida. Trazei o melhor vestido, irmãos, que maravilha. O melhor, o Pai não falou assim, pega um vestido daquele que está lá e traz para ele e dá, porque ele está todo maltrapilho, ele está tudo mal arrumado, é assim, ele está todo sujo, espiritualmente falando. Mas o Pai falou assim, pega o melhor, a palavra nos diz, o melhor vestido. O Senhor Deus, Ele não tem nada de ruim para nós, meus queridos. O que Deus tem para nós é o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que o Pai, tudo que Deus tem para nossas vidas é o melhor. E qual o motivo de eu sair? Qual o motivo de eu desanimar? Qual o motivo de eu desistir? O Pai ficou aguardando. O Pai ficou aguardando. O Pai ficou aguardando. Ele veio e teve uma festa. Teve uma festa. Coloca alparcas no pé. Dê o melhor vestido para ele. E coloca o anel na mão. Na minha Bíblia, eu não sei se tem alguma Bíblia que fala no dedo, mas a minha Bíblia fala na mão. Então eu vou pregar em cima da minha Bíblia. É o que? Coloca na mão. Colocou a alparca no pé. O melhor vestido foi dado, agora o anel é na mão. O anel não foi no dedo. O anel aqui na minha Bíblia, eu não sei se alguma Bíblia tem no dedo, mas a minha Bíblia aqui na mão. Irmãos, o compromisso
o Pai nos chama, o Pai nos abraça, o Pai nos dá a veste, o Pai nos dá a parca. Agora o anel está aqui na mão, então você pega. Agora, quem vai colocar no dedo é você. Você quer o compromisso com o Pai ou você não quer o compromisso com o Pai? Porque até onde que eu entendo, o anel ele fala do compromisso. Você quer o compromisso, está aqui. A festa foi feita, a condição de você caminhar, a condição de você me servir, não vai faltar nada para você. Mas peraí, você quer o compromisso ou não quer? Agora é com você, meu querido. Agora é com você, minha querida. O anel está aqui. Você vai colocar na mão, você vai querer o compromisso, você vai querer ir para a eternidade, você vai querer ir para as mansões celestiais, coloca o anel no dedo. Que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, louvado seja o nome do Senhor. A partir de hoje eu sou uma nova criatura, coloca no dedo. Louva ao Senhor, glorifica o nome do Senhor pelo chamado, dá graça ao Pai, dá graça ao Senhor. Olha que amor incomparável de Deus para com as nossas vidas. Aonde estaríamos nós, meus queridos e minhas queridas, se não fosse o amor de Deus, se não fosse o amor desse Pai para com as nossas vidas? Onde estaríamos nós, pastor Morgan? Onde estaríamos nós? Não deixe, irmãos, que as coisas deste mundo, que aparentemente são até bonitas, vocês jovens que estão aqui, a oferta do mundo, ela é grande, que nem eu falei aqui no começo, no início parece ser doce, mas não é. O amargo você vai sentir lá na frente. Cuidado, jovens, cuidado, filhos, obedeça os seus pais, obedeça os seus pais. Você obedecendo seus pais, você está obedecendo ao Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com as ofertas, que às vezes nós olhamos, parece ser muito boa, mas não é, é morte. A festa aconteceu, e a festa, ela continua. A festa, ela não acabou. A festa, ela não acabou, a festa continua. Porque cada dia que nós buscamos ao Senhor, cada dia que nós glorificamos o nome do Senhor, cada dia que nós lemos a palavra, cada dia que nós temos um encontro com o Senhor, é uma festa para a honra e glória do Senhor. Isso é coisa maravilhosa, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu sempre fico observando, irmãos, aqui estão os irmãos que vão perceber isso que eu vou dizer. Os dias, estão os dias difíceis. Os dias, está sendo dias trabalhosos. Que nem o profeta Joel escreveu. O profeta Joel mesmo, não foi? Escreveu? Ajuda eu aqui. Foi o profeta Joel, não foi? Hã? Foi ou não? Foi, pastor? Pastor, me ajuda, pastor. Hã? Timóteo. Foi Timóteo? Os dias difíceis, dias trabalhosos? Timóteo, os dias estão sendo trabalhosos. Meus irmãos, observe os irmãos, ver que batalha para a gente vir para o culto. Será que é só comigo? Será que é só comigo? Ou não sei, os irmãos, é uma batalha travada. Quando você está arrumado para sair da porta, tem um chegando na sua casa. Aí você tem que chegar e dizer assim, ó, me dá licença, que eu vou ali, você não quer? Não, vai. Aparece uma coisa. Na hora que você está saindo, aparece... Os irmãos observaram isso, irmãos, ou não? Mas nós não freamos. Nós não paramos. Por esse abraço gostoso que o Senhor, que o Pai nos acolheu. Nós não paramos e nem podemos parar, porque o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, até o dia glorioso do Senhor voltar, irmãos, nós vamos estar servindo ao Senhor. Nós vamos estar louvando ao Senhor.
para nós subirmos para a eternidade com Deus. Nós temos que buscar o Senhor com esse intuito. É um intuito que, pelo menos eu tenho, de servir ao Senhor, até o dia da minha partida, ou até o dia que o Senhor voltar. Eu quero ir para a eternidade com Deus. Eu quero ir. Se o Senhor Jesus voltar hoje, eu estou preparado para ir orar com o Senhor. E é assim que nós devemos estar. E quando falamos isso, seu coração tranca, prepara, meu amado, prepara, minha amada. Nós temos que estar preparados. Esses dias estávamos lá em casa, deu um estouro e deu um apagão. E eu falei com a minha Flor, assustou? É, pois é. O dia da volta do Senhor Jesus vai ser esse? Não. O dia da volta do Senhor Jesus vai ser. Se você assustar e você gritar, cadê fulano? Cadê cicrano? Já ficou. Já ficou. Se você não der um brado de vitória, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo está vindo. Se der tempo para você falar que vai ser não abrir e fechar de olhos, você não pode esquecer disso, tá, irmãos? Ir para o céu é sério. Ir para o céu é estar em comunhão com Deus. Mas é bom estar na presença do Senhor. Aquele filho, ele foi recebido pelo Pai. E eu quero dizer, por aqueles, porventura, tiver alguma pessoa que está nos assistindo nesta hora aqui, pelo canal do YouTube, talvez você tenha se distanciado de Deus. Às vezes você está desanimado. Volta para a casa do Pai. Você tem um endereço. O Pai está no mesmo lugar. O Pai é o mesmo. Ele não mudou. Aquele jovem não esqueceu. Ele não perdeu o endereço. Eu deixo um recado aqui para você que está nos assistindo. Às vezes você está desanimado. Às vezes você não quer ter esse encontro, mas busca o Pai. Vai, porque o Pai está te esperando. O Pai quer te dar um abraço gostoso, Ele quer te receber. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e nós vamos entoar um louvor ao Senhor.